Voltando, pessoal. Bora agora falar sobre filo crustáceo, tá bom? O nome de crustáceo, que quer dizer crosta, né? Crosta, ou ácido semelhante a uma crosta, né? Deriva do fato de muitas espécies que compõem esse grupo apresentarem um exoesqueleto enriquecido de carbonato de cálcio, formando uma crosta, né? Aqui é a fotografia de um caranguejozinho, né? Do gênero Occipode, fotografia de um tatuzinho de quintal, né? Aqui é uma informação, né, que muita gente pensava que o tatuzinho seria um inseto, no caso. Ele é do subfilo crustáceo. Característica dos crustáceos. O corpo dos crustáceos pode estar dividido em cabeça, tórax e abdômen, ou em cefalotórax e abdômen. Na cabeça estão presentes, além dos dois pares de antenas, dois olhos compostos, formados por várias unidades chamadas omatídeos, né, que são estruturas aqui mais elaboradas do que os olhos simples e, e vão ser responsáveis por captação de cada pixel, né? Cada omatídeo é responsável pela captação de um pixel. Ao redor da boca há um par de mandíbulas e outros apêndices, acessórios utilizados na obtenção de alimento. As pernas dos crustáceos partem do cefalotórax, como ocorre nos siris e caranguejos, ou do cefalotórax e do abdômen, como ocorre nos camarões. A maioria dos crustáceos é de sexos separados, embora existam espécies hermafroditas, como é o caso das cracas. Em geral, a fêmea dos crustáceos incuba seus ovos ou entre apêndices do corpo, como lagostas e caranguejos, ou em sacos ovíparos, como os copépodes. Aqui na imagem a gente vai perceber, né, definição dos crustáceos, na imagem de um camarão, o cefalotórax, né, cabeça com tudo emendado, cabeça e tórax, e o abdômen. E no caso das patas, elas vão ter patas tanto no cefalotórax quanto no abdômen. E a classe insecto. Os insetos, né, eles reúnem o maior número de espécies de animais conhecidas. Uma classe bem diversa, né? A gente vai encontrar inseto em praticamente todo enquanto é lugar do planeta, né? Vão ter algumas espécies de insetos, né? Os insetos têm o corpo nitidamente dividido em cabeça, tórax e abdômen. O grande sucesso desse grupo no meio terrestre pode ser atribuído principalmente ao seu exoesqueleto quitinoso e à evolução do voo, como já falamos no começo, né? Tanto de todos os artrópodes, uma evolução importante que deu bastante destaque ao filo dos artrópodes e a obtenção desse exoesqueleto quitinoso. E aqui no caso dos insetos tem mais uma, que é a evolução do voo. Lembrando que não são todos os insetos que vão possuir asas, mas só alguns vão possuir asas, né? Não são todos. São responsáveis pela polinização da maioria das plantas floríferas, né? No caso das abelhas ali, mariposas, vão ter vários outros animais que vão ser responsáveis pela polinização dessas, dessas plantas. Entretanto, existem insetos que causam sérios prejuízos à agricultura, tornando raros, tornando-se tornando-se verdadeiras pragas que destroem ou danificam as plantações. No caso dos gafanhotos, que geram formam aquelas nuvens, né, que podem destruir uma plantação, as lavouras aí em questão de dias. Algumas espécies são vetores de doenças, como é o caso dos mosquitos transmissores da malária, elefantíase, dengue e febre amarela. Piolhos que transmitem tifo, das pulgas transmissoras da peste bubônica e dos barbeiros que transmitem a doença de Chagas. Como podemos ver, a classe insecto é bem diversa e contém representantes tanto com bastante importância para o ser humano, quanto possui também vários representantes que acarretam, né, prejuízos ali ao ser humano, com doenças,
como vetores de doenças e causadores aí de destruição de lavouras. A imagem aqui, alguns representantes dos insetos, né? E ainda falando dos insetos, aqui na cabeça dos insetos estão presentes tipicamente um par de antenas, um par de olhos compostos, três olhos simples e apêndices bucais, entre os quais se destaca um par de mandíbulas. Os apêndices bucais podem apresentar inúmeras modificações que possibilitam grande variedade de hábitos alimentares. Aqui nas imagens nós podemos ver, né, a cabeça, aqui nessa primeira imagem, a cabeça de um, de um gafanhoto, né, com a mandíbula, maxila e o lábio. Aqui nessa segunda imagem, a cabeça de uma borboleta. Podemos ver que as maxilas aqui são diferentes, né? E nessa terceira imagem, a cabeça de um mosquito, com a presença aqui desse lábio, que é usado para injetar para sugar ali geralmente o sangue, né, do seu hospedeiro. E os insetos, é importante a gente falar aqui dos tipos de desenvolvimento dos insetos. Os insetos têm sexos separados e sua fecundação interna. São animais ovíparos que podem apresentar três tipos de desenvolvimento: direto, sem metamorfose, né, também chamado de ametábulo. Do ovo eclode um indivíduo jovem semelhante ao adulto. O adulto é a fase do ciclo de vida em que as glândulas estão maduras. Um exemplo é a traça do livro, né? Vai ter ovo, ele vai ter a fase do ovo, né? Vai ficar jovem e vai ficar adulto. E não vai apresentar nenhuma distinção dessa fase jovem até o adulto. Vai ter essa diferença só no tamanho mesmo. Também temos o indireto, metamorfose gradual ou incompleta, também chamado de desenvolvimento hemimetábolo. O ovo eclode uma forma chamada ninfa, que é semelhante ao adulto ou imago, mas não tem as asas desenvolvidas. Da ninfa origina o adulto. Exemplo, barata, percevejo e gafanhoto. No caso aqui no hemimetábolo, ele vai ter essa fase de ninfa, onde a gente vai ver que eles podem ali ser um pouco diferente do tamanho adulto deles, né? Nessa fase eles podem ter até cores diferentes da fase adulta. E o desenvolvimento indireto com metamorfose completa, que no caso vai ser chamado também de desenvolvimento holometábolo. Aqui no caso podemos ver com esse tipo de desenvolvimento vai ser a borboleta, que no primeiro estágio ela vai ter vai ser a borboleta vai pôr os ovos, né? E esse ovo vai gerar uma larva que vai se alimentar ali das flores, onde ela cai, né? Da planta que ela caiu, do lugar que ela ficar. E vai passar por essa fase de pupa até chegar ao adulto. E nessa fase, né, o que é importante a gente ressaltar que durante essas fases elas têm hábitos de vida completamente diferentes, né? Por isso que é chamado de metamorfose completa. Elas vão ter hábitos de vida diferentes ali do adulto, vão passar hábitos de vida e formas totalmente diferentes também, né? E, por último, as classes Diplópoda e Quilópoda. Esses animais possuem muitas pernas articuladas e são chamados de miriápodes, mil pernas também podemos falar, né? Não vão ter mil pernas, mas essa classificação de miriápodes eles podem remete a isso, né? São animais com sexos separados, fecundação interna e desenvolvimento direto ou indireto, dependendo da espécie. Os clópodes e os diplópodes têm o corpo dividido em cabeça e tronco muito segmentado, apresentando um par de antenas e olhos simples. Aqui nos quilópodes, um par de pernas por segmento, há a presença de forcículos, né, que são estruturas responsáveis pela inoculação do veneno. São carnívoros, predadores e se utilizam do veneno para imobilizar suas presas. Um exemplo aqui de um quilópode é essa lacraia que a gente chama aqui na nossa região. E a classe Diplópoda.
Os diplópodes são animais herbívoros ou detritívoros e não apresentam fosículos, possuem dois pares de pernas por segmento, são vulgarmente conhecidos como milípedes, piolho de cobra, guloso e emboais. Aqui aquele emboazinho que é mais inofensivo do que os quilópodes, né? E por último, esse quadro para a gente conseguir poder identificar aqui se o inseto, se o animal, a qual classe o animal que a gente for estiver vendo, né? A gente conseguir identificar. No grupo aracnídeo, né? Nos aracnídeos, a quelíceras são presentes, mandíbulas ausentes, divisão do corpo, proxômiо e opistosoma. Embora semelhantes, não são homólogos. Cefalotórax e abdômen, né? Pernas, quatro pares no prossômio e antenas ausentes. Crustáceo, ausentes, quelíceras ausentes, né? A presença de mandíbulas, cabeça, corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, ou cefalotórax e abdômen. Pernas variando no número, variando nas diferentes classes. E dois pares de antenas. Na classe insecto, não há quelíceras, mas há mandíbulas, sim, presentes mandíbulas. Divisão do corpo: cabeça, tórax e abdômen, pernas, três pares no tórax e antenas, um par. E diplópoda, né? Quelíceras não tem, mandíbulas presentes, cabeça e tronco multissegmentado, dois pares por segmento do tronco, né? E um par de antenas. E os quilópodes, que não tem quelíceras, mas tem mandíbulas, corpo multissegmentado, né? Um par de pernas por segmento e um par de antenas. Bom, foi isso minha apresentação, né? Espero que tenham gostado. E aqui as referências que eu usei, né? Do livro da Sônia Lopes e do Sérgio Rosso, do volume 3, né? Do volume 3 da terceira edição da Saraiva 2016. Muito obrigado.